Será que Deus não te dá o que você quer ou você confunde chamado com chama? Esse é o tema do nosso vídeo. Não é sobre chama, é sobre chamado. Quando a gente se refere a viver com Cristo, a ter uma vida com Cristo, a gente fala muito de consistência. A maioria das pessoas acham que viver com Cristo é só ir ao culto uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? De vez em quando orar, de vez em quando jejuar, de vez em quando cantar um louvor. E não, viver com Cristo é uma questão de consistência. Quando você tem consistência com Cristo, você vive em chamado e não de chama. Vitória, e qual é a diferença de chamado e chama? O chamado é aquilo que o Senhor te dá, que o Senhor te concede e você pega. Chamado é mesmo quando você tá mal, mesmo nos seus dias ruins. Você sabe que você tem um alicerce, você sabe que tem um Deus que está acima de todas as coisas, cuidando de você e trazendo providência para sua casa e para sua vida. Chamado é mesmo quando você está prestes a cair à tentação. Você se lembra que você tem um Deus que não te deixa na mão. Você se lembra que você tem um propósito muito maior. Esse é o chamado, mesmo quando tudo à sua volta está no contra, você está no próximo, porque você sabe que o seu Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Você sabe que você não é só mais um, você sabe que você não escolheu a Deus, mas sim você é escolhido por Deus. O que é a chama? É quando você procura Deus só para saciar e preencher a sua carência. E não, o Espírito Santo ele não tem que preencher a sua carência. Deus não tem que preencher a sua carência. A igreja não tem que preencher a sua carência. O papel da igreja é continuar te mantendo de pé. O papel do Espírito Santo é continuar se comunicando e te mantendo de pé. E o papel de Deus é ser o seu alicerce e continuar te mantendo de pé. E como que eu vou me manter de pé se eu estou carente, Vitória? A carência, ela se trata dentro do seu quarto. A carência se trata pegando na Bíblia. A carência se trata com oração. Então, não, o Espírito Santo não é e não tem que preencher as suas carências. Deus e a igreja não tem que preencher as suas carências. As carências são preenchidas dentro do seu quarto, com o joelho no chão, em oração, em jejum, lendo a Bíblia. É só assim que a sua carência consegue ser preenchida. Até porque a gente não consegue ter uma conexão, a gente não consegue ter uma comunicação com Deus se a gente não buscar saber da palavra dele. Não adianta você querer uma resposta de Deus se você não pega na Bíblia. Não adianta você querer um milagre se você não faz uma oração. Você não consegue ficar 20 minutos de joelho orando para o Senhor. Você mais pede do que agradece. Você não consegue ter uma conversa com Deus por muito tempo. Porque você enjoa, você sente sono, né? Você sente preguiça. E aí depois para pedir milagre é muito fácil a gente ficar procurando por milagres e por respostas. Como é que está a sua relação com Deus? Como você se encontra agora em chama ou em chamado? Não digo isso só de jovens, tá? A maioria das pessoas, mesmo generalizando várias pessoas, só chamam a Deus e só tocam no nome de Deus quando quer pedir algo. E não para agradecer sobre algo, e não para agradecer sobre a respiração, sobre o fôlego, o alimento de cada dia, pela saúde, pela disposição que ela tem a cada dia que passa. As pessoas estão chamando a Deus como se ele fosse um ouvinte de desejos, como se ele estivesse aqui só para saciar e acariciar os nossos desejos. E não é assim que Deus tem que ser visto. Deus, de forma nenhuma, ele tem que ser visto como um ouvinte de desejos. O Senhor não é um ouvinte de desejo. O Senhor, ele faz realmente conforme os desejos dos nossos filhos, mas os filhos que buscam a Deus, sabe? Os filhos que buscam saber a verdade de Deus. É muito fácil pedir, mas se conectar com Deus de verdade, proclamar o nome dele para as pessoas que não conhecem ele, isso é muito difícil. E quando eu falo sobre chama e chamado, eu lembro muito da história de Sansão, porque Sansão, ele nasceu debaixo de um chamado, mas ele confundiu a chama com o chamado, porque ao invés de ele viver sobre o chamado dele, ele viveu sobre a chama que ele sentiu no coração dele. E por que eu gosto muito de refletir sobre a história de Sansão? Porque a história de Sansão, ela reflete muito a nossa geração. A nossa geração esqueceu, parece que esquecemos a palavra chamado. A nossa geração, ela fala muito que acredita em Deus, que é cristão, que confia nos planos de Deus, mas não vive conforme o que tem que ser vivido. Não vive conforme a palavra, não tem ações mediante a palavra de Deus, sabe? Não tem um cotidiano que realmente leva a reconhecer que ela é de Deus, que ela é cristã, que ela realmente segue a Deus. E para isso eu vou usar o exemplo do livro de Juízes 16, 20 diz: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse, sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Contextualizando, Sansão estava dormindo.
E Dalila gritou por Sansão: Sansão, os filisteus vêm aí. Sansão acordou do sono dele. Os filisteus estavam procurando por Sansão, era inimigo de Sansão. Então Sansão despertou do seu sono e falou: mais uma vez eu vou sair dessa. Por quê? Porque quando o Espírito Santo estava de Sansão, o Sansão ele tinha uma força física que ninguém mais tinha. Ninguém conseguia bater de frente com Sansão. Porque o Espírito Santo, o alicerce dele, dava essa força para o Sansão. E Sansão brincou tanto com o chamado que ele tinha, que o Senhor cansou de dar oportunidade para Sansão. E o Senhor se retirou do coração de Sansão. Sansão brincava tanto e zombava tanto com a palavra de Cristo que quando o Senhor se retirou de Sansão, Sansão não percebeu. Então Dalila, durante o sono de Sansão, gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Sansão, assustado, acordou e falou assim: ai, esquece, dessa vez eu vou me safar de novo, que nem da última vez. Porém, Sansão não se safou, porque o Espírito Santo já tinha saído dele. E quando eu vejo essa passagem, me vem muitas reflexões sobre a história de Sansão. E uma das reflexões que mais me vem sobre a história de Sansão não é só Sansão brincando com o chamado dele. Às vezes, nós somos o Sansão. Às vezes estamos brincando com um propósito que nós não sabemos a dimensão. Às vezes brincamos com os planos que Deus tem para nossa vida e não sabemos a dimensão dos planos que o Senhor tem para nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar brincando com os planos de Deus. É por isso que essa geração tem que passar a levar mais a sério os planos de Deus. Tem que passar a levar mais a sério o que lê na Bíblia. Parece que a gente lê sempre o que tem na Bíblia, mas a gente não consegue repassar e reportar para nossa vida. Por que a gente não consegue reportar para nossa vida? É simples, porque a gente não vê o nosso chamado como chamado, a gente vê o nosso chamado como chama. Para muitos jovens é muito suficiente só ir 2, 3 vezes no culto, que a gente já vai ter o nosso milagre. Para muitos jovens, na verdade, só ir dia de domingo para o culto já é maravilhoso. Louvar e conhecer o hino já é maravilhoso. As pessoas esquecem que é necessário ter jejum, ter oração, ter leitura bíblica, se você quer viver sobre o seu chamado e não sobre a sua chama. E uma das lições que eu mais tiro na história de Sansão não é só o Sansão, é Dalila. Se você parar bem para ver a história de Sansão, há uma mulher na história que ela é essencial, inclusive, Dalila. Dalila chama muito a minha atenção na história de Sansão. E por que ela prende tanto a minha atenção? Porque o significado do nome Dalila é delicado. E tudo que é delicado é atraente, é atrativo. É bonito. E Dalila, na história de Sansão, ela não é amiga de Sansão, ela é inimiga de Sansão, na verdade. Né? Ela tenta seduzir Sansão para tirar a verdade sobre Sansão. E mediante toda a história de Dalila com Sansão, o que para mim ela representa espiritualmente? O que Dalila representa para você espiritualmente? Dalila, ela não foi só uma mulher na história, ela foi um símbolo. O que Dalila representa? Ela representa símbolos de tentações. Sabe aquela coisa que te insiste muito, até você cair no erro? Se você não estiver firme no seu chamado, Dalila vai te pegar. E Dalila pode ser qualquer coisa. Dalila pode ser um relacionamento, Dalila pode ser uma amizade, Dalila pode ser uma proposta de emprego. Se você parar mesmo para ver essa história de Dalila do outro lado, Dalila despertou algo em Sansão por ela ser delicada. Dalila despertou algo em Sansão que ela pegou bem na fraqueza dele. E através da fraqueza dele, Dalila descobriu verdades que Sansão ficou insistindo em não contar para ela. Tudo aquilo que parece muito formoso, muito bonito, muito delicado, né, como o significado do nome de Dalila, às vezes pode destruir o seu chamado. Às vezes pode destruir a sua vida. Às vezes pode destruir o seu propósito. O diabo, ele não vence de você porque você é mais fraco ou porque você não tem capacidade nem tem estrutura. Dalila nos mostra que muitas vezes o inimigo, ele não vence pela força. Ele não vence porque você não tem capacidade de bater de frente com ele. Ele vence pela constância e pela insistência da sedução que ele tem na sua vida. Porque tudo que é do inimigo é muito sedutor, é muito gostoso. Beber é muito bom, sair com os amigos é muito bom, ir para festas é muito bom. E estar na farra é muito bom. E às vezes você fala, não, eu sou cristão, mas e aquele ambiente não é capaz de me convencer a fazer aquilo. Sim, é capaz. Da mesma forma que Dalila foi capaz com a sedução, através da sedução dela, ela foi capaz de virar a história de Sansão, né? De um dia Sansão ser um cara tão forte, pro outro dia Sansão ser um cara que não tinha o mínimo da consciência de que ele perdeu o Espírito Santo dentro dele. É isso que Dalila pode fazer com você. Às vezes você deve estar rodeado de Dalila e você não consegue perceber,
Porque Danila não precisa de ser especificamente uma pessoa. Pode ser um trabalho, uma proposta de saída. Olha, vamos ali tomar alguma coisa, vamos ali beber alguma coisa, né? Danila pode ser uma proposta de emprego. Olha, achei um emprego muito legal, mas que é um ambiente muito ruim. É um ambiente que vai te menosprezar, é um ambiente que vai tirar sua energia, é um ambiente que vai te deixar para baixo, te afastar dos caminhos do Senhor. Então, tudo que você for fazer, você tem que prestar bem atenção. Não é o chamado que tem que se encaixar em você, é você que tem que se encaixar no chamado. Então, tudo que você for fazer a partir de hoje, você tem que prestar bem atenção. Eu vou continuar vivendo na presença de Deus? Ou eu não vou viver na presença de Deus, é por isso que eu fizer isso? Porque tem coisas que não são nítidas. Por exemplo, estar em um ambiente ao qual não tem pessoas cristãos, não são nítidos. O que eu posso fazer de errado se eu sou cristão, as pessoas não são? Sabe? Eu não correspondo por elas, eu correspondo por mim. Mas às vezes o ambiente molda tanto você. Da mesma forma que o seu ambiente na infância moldou o seu caráter de quem você é hoje, você acha que se você ficar frequentando ambientes que não te fazem bem, ambientes que não estão conforme o que você vive, que não estão conforme o que você acredita, você acha que você vai continuar de pé? O ambiente desperta coisas que você nem imagina. Pessoas que estão à sua volta despertam algo em você que você nem imagina. Se palavras já despertam algo em você, se músicas já despertam algo em você, imagina um ambiente de pessoas, o que elas podem despertar em você. Esse vídeo eu quero que ele sirva de alerta para você e para sua família e para aquele amigo que acha que ambiente, que música, que pessoas não influenciam na vida dele. Sim, influencia, sim. Eu quero que você saia desse vídeo com o seu intelecto em dia. Porque às vezes há uma lacuna tão grande entre você e Deus que quando o Espírito Santo está se afastando de você, você não está nem sentindo o Espírito Santo se afastando do seu coração. Então acorda. Acorda, sai desse ambiente, afaste dessas pessoas que te fazem mal. Para de falar coisas, de ouvir coisas que não vão modificar a sua alma, que não vão acrescentar no seu propósito. Para de querer manter pessoas que não vão acrescentar no seu propósito, na sua vida. Não viva por chama, viva no seu chamado. É essa a proposta que eu quero trazer para você hoje. A partir de hoje eu quero que você saia com esse vídeo tendo em mente de que você não vive por chama, você vive por chamado. E que se você estava vivendo por chama e não sabia, hoje eu convido você a viver por um chamado. Porque quando você vive em chamado, o Senhor ele continua sendo o seu alicerce. Sansão, ele não sabia quão fraco ele era até o Espírito Santo sair dele. Sansão, na verdade, nem sabia e nem tinha consciência do quão forte ele era. Porque ele estava tão acostumado em ser forte que ele passou a desvalorizar. Ele já não valorizava o que Deus tinha entregado na mão dele. Vitória, eu busco tanto, eu vou tanto na igreja. E por que minha vida não sai do lugar? Porque não basta só ir na igreja. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pedir uma direção a Deus. Não pode haver nenhum pouquinho de lacuna entre você e Deus. Porque para você ter ligação com a terra, você tem que ter ligação com o céu primeiro. Para você conseguir abrir a porta na terra, você tem que abrir uma porta no céu primeiro. Sansão, ele se acostumou tanto com o chamado de Deus, Sansão se acostumou tanto com a força que o Senhor concedeu para ele, que ele começou a brincar e a zombar da força dele. E quando o Senhor se afastou e saiu do coração dele, Sansão nem percebeu. Por quê? Porque Sansão já estava acostumado. Às vezes você está tão acostumado a ir só na igreja e não buscar, você está tão acostumado a só pedir as coisas para Deus, que você não está percebendo o que Deus quer de você. Você não está percebendo o que Deus está querendo pedir para você. Então abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos e começa a ouvir mais a voz de Deus e para de ouvir a voz dos seus desejos. Para de brincar e a zombar com Deus. Você quer mudar de vida? Você quer mudar os seus planos? Você quer se alinhar no seu propósito? Ora, jejua, busque a Deus e leia a palavra. É um alerta para jovens e adultos e até idosos. Eu te convido a parar de viver sobre chama e a passar a viver sobre chamado. Porque chama é carência e chamado é comprometimento. Você já viu um relacionamento carente se sustentar? Não, porque carência é algo momentâneo. Carência é algo que, no momento em que você sacia, ela já acaba e ela só volta depois. Então, quando você está carente por Jesus, quando você só procura o Senhor para preencher a sua carência, você não vai ter comprometimento com Ele. Porque carência é algo momentâneo. Ou seja, você só vai procurar o Senhor quando você precisar de saciar a sua carência. E é por isso que eu digo que igreja, o Senhor e o Espírito Santo não são para suprir as suas carências. Chamado, quando você tem comprometimento com Deus, você não fica mal. E mesmo que você fique mal, você sabe que tem um alicerce, você sabe que tem alguém acima de todas as coisas cuidando de você. Você não fica ansioso, você não fica perdido, você não fica depressivo, porque você sabe que você tem um Pai, você sabe que você tem um Deus. A palavra diz, todas as coisas cooperam com a vida daqueles que amam a Cristo. Então, se você ama Cristo, para de viver sobre chama e passa a viver sobre chamado. Se você sente que alguém precisa de ouvir essa palavra, ou se essa palavra serviu para você, se você se identificou com essa palavra, curta, comenta e compartilha.
esse vídeo. É muito importante saber pra mim que vocês estão gostando do meu conteúdo, que vocês estão gostando de levar esse conhecimento. Que o Senhor continue te abençoando e até o próximo vídeo.